Lisboa é uma cidade que eu gosto muito de olhar e, sobretudo, sentir. É uma cidade, de certo modo, única, com características de luz, de história. Todos os historiadores de Lisboa estão de acordo num ponto. A cidade é muito antiga e nasceu aqui neste morro onde agora está o Castelo de São Jorge. É um morro que tinha de um lado uma ribeira, que hoje é baixa, do outro lado outra ribeira, e à frente o Rio Tejo, portanto estava defendido de todos os lados. Todas as pedras, que são poucas, indicam que Lisboa aparece como cidade romana no início da era cristã. É uma cidade que vive dos funcionários que aqui estão, vive de uma indústria importante, que é a salga do peixe, e vive da função portuária, porque pelo Rio Tejo ia-se até aos riquíssimos campos de Santarém, de onde vinha o azeite, o vinho e o trigo, que eram mandados até Roma. O grande crescimento começa no século XI e é sobretudo no século XII e XIII, e vem com as cruzadas. As cruzadas eram grandes expedições militares que iam de toda a Europa para imporem o poder militar cristão nos lugares da Terra Santa. E quando vinham do norte da Europa, da Inglaterra, da Flandres, da Alemanha, faziam escala no Rio Tejo. Foi, aliás, com o auxílio de cavaleiros da Segunda Cruzada que o rei Dom Afonso Henriques conseguiu conquistar Lisboa. De então para cá, Lisboa vai sempre crescendo. Em 1248, sobe ao trono Dom Afonso III, que é o rei que faz de Lisboa a cidade real. Um dos principais centros espirituais de Lisboa, talvez mais importante que a própria Sé patriarcal, era o Convento da Graça. Era daqui que saía a famosa procissão do Senhor dos Passos da Graça. Era o grande acontecimento espiritual de Lisboa. Toda a cidade se incorporava. Um edifício muito interessante no Campo de Santana é este Palácio Barbacena. Barbacena é uma aldeia no Alentejo, perto de Elvas, e os senhores de Barbacena, desde o século XVI, eram a família Mendonça Furtado. Foram nobilitados e no século XVII receberam o título de Viscondes de Barbacena. Há um que é particularmente importante, é já o sexto Visconde, primeiro Conde de Barbacena. Esse homem é particularmente importante porque era um homem muito inteligente e é uma das pessoas que, juntamente com o Duque de Lafões e com o Abade Correia da Serra, fundam em Lisboa a Academia das Ciências, que teve e continua a ter um papel extremamente importante na produção cultural nacional. O que é curioso é que este edifício, que já estava de pé quando foi o terremoto, aguentou a violência do sismo e está decorado com riquíssimos painéis que são uma imagem da vida galante, da vida que se sonhava ter, uma vida divertida, uma vida de piqueniques, uma vida de música, uma vida de caçadas, e é um dos mais preciosos conjuntos de azulejos que existem em Portugal dessa época.
Outro monumento com muito interesse aqui da zona é este Hospital de Marinha. É um dos raríssimos hospitais portugueses que foram criados no século XVIII, com edifício próprio, com toda a tecnologia da época, e simplesmente depois não havia dinheiro. O que se fez logo, para começar, foi a estátua do Príncipe Regente. Mandaram fazer em Itália, o Príncipe Regente, que veio a ser o rei Dom João VI, é uma bela estátua de mármore de Carrara, italiano, e isto só abriu em 1806. Mesmo assim, tem mais de 200 anos. O hospital especializou-se e tem aqui serviços que não existem em mais parte nenhuma. Um dos pontos mais famosos desta Lisboa Oriental é Santa Engrácia. Já existia aqui uma igreja pequena, mandada construir pela infanta Dona Maria, filha do rei Dom Manuel. Mas foi nessa igreja que em 1620 se deu um facto que ficou famoso, o desacato. Foram ladrões que entraram à noite, roubaram a custódia e o cálice onde já estavam as partículas, as hóstias consagradas, deitaram-nas no chão e roubaram o cálice que era de ouro. Esta igreja nasceu com a intenção de desagravar essa ofensa feita às partículas consagradas. Simplesmente o projeto era gigantesco, fazer aquela cúpula pareceu muito difícil. No século XX já se dizia, mas obras de Santa Engrácia, quer dizer, nunca mais acabava. Até que saiu um decreto a dizer que agora já não era igreja, era panteão, e foi concluída em 1966 e é hoje realmente o Panteão Nacional. Uma das peças mais curiosas aqui do Museu do Azulejo é este extraordinário panorama da cidade de Lisboa, antes do terrível terremoto de 1755. Isto estava numa das grandes salas do Palácio dos Condes de Tentugal e representou minuciosamente Lisboa com pormenores muito curiosos. Lá está a Torre de Belém, ainda com canhões, termina na Madre de Deus, onde agora estamos. E finalmente aqui, o Terreiro do Paço. Como vêem, tem só um torreão e não tem aquele aspecto monumental que depois lhe deu o Marquês de Pombal. No século XVI, o rei Dom Manuel resolveu construir lá um paço real e manda fazer as instalações reais por cima dos armazéns da Pimenta. Nessa altura, as más línguas disseram que o rei mandou fazer a alcova real por cima da Pimenta porque os médicos diziam que a pimenta é estimulante. O rei já não era muito novo no seu terceiro casamento, a esposa podia ser filha dele, chegavam lá os eflúvios da pimenta, que realmente lhe devem ter dobrado a energia. Creio que isso funcionou. É certo que o rei só durou pouco mais de um ano. Vai-se suceder o longo, sombrio século XVII. No Terreiro do Paço abriam-se as trágicas fogueiras da Inquisição, em que perderam a vida milhares de pessoas que tiveram a coragem de pensar diferente. E quando um povo deixa de pensar, está condenado a morrer.
terremoto de 1755, que é um terremoto que realmente destruiu uma grande parte de Lisboa, Pombal aparece como o grande estadista capaz de pensar uma cidade nova. Uma grande parte da obra dele ainda hoje se pode admirar. A Baixa Pombalina é uma cidade feita com o esquadro e a régua, uma cidade geométrica, uma cidade racional. É uma cidade como Pombal entendia que as cidades deviam ser, em linha reta, a desembocar numa grande praça, a que ele chamou a Praça do Comércio, no nosso Terreiro do Paço. Duas igrejas, lá é a Igreja da Encarnação, daqui é a Igreja de Loreto. Mais ou menos no espaço entre as duas igrejas havia, até ao século XVIII, uma grande porta que eram as portas de Lisboa, as portas de Santa Catarina. Do lado de lá era a cidade burguesa e do lado de cá era Bairro Alto. Era assim, fora de portas. É por isso que havia por aqui umas tabernórias, umas raparigas. Isto manteve essa tradição boémia durante muito tempo. Ainda hoje se podem ver as tais muralhas do tempo del rei Dom Fernando. Muralhas feitas no século XIV. Toda a rua, até lá ao fundo, era antigamente a Rua do Chiado. O poeta Chiado é um poeta menor do século XVI, um homem que quis ser frade e andava vestido de frade, mas realmente era um homem chocarreiro, talvez um bocado pelo anticlericalismo da época, fizeram-lhe aqui aquela estátua. Não é o poeta Chiado quem dá o nome ao Chiado, é o sítio que dá o nome ao poeta. Ele chamava-se António Ribeiro. Havia ali sempre um fervilhar de gente, uma chiadeira, e como ele morava no Chiado, deram-lhe o nome de Chiado. Está sentado num banco e com a mão parece estar a apontar para o poeta Fernando Pessoa e está-se a rir a dizer: tu que és tão grande, estás lá embaixo tão pequenino e eu que era tão pequeno, estou cá em cima e sou tão grande. É a troça que o poeta Chiado faria se aqui estivesse vivo. Logo em frente da estátua do Chiado fica um estabelecimento que é célebre na literatura portuguesa. É a Havanesa. Essa de Queiroz, por exemplo, é aqui, com a cena da Havanesa, que ele termina o crime do Padre Amaro. Mesmo ao lado da Havanesa fica o café da Brasileira, é a Brasileira do Chiado. Também já é centenária. Um outro espaço centenário é a Pastelaria Benar. Foi fundada em 1868. Nessa altura, já as senhoras começavam a querer sair de casa e não era só para ir à missa, começam a surgir casas de chá. Em 1732 foi fundada aqui, neste mesmo sítio, a livraria Bertrand. Há aqui milhares e milhares de livros. Deve ser a livraria mais antiga do país, uma das mais antigas da Europa, mais moderna, mas também já quase centenária. É esta livraria Sá da Costa. E deve-se-lhe o enorme serviço de, ao longo dos anos, ter posto ao alcance dos portugueses os clássicos Sá da Costa. De Paris vinha tudo. Vinha a moda, vinham os livros, vinham as ideias, mas nem toda a gente podia ir a Paris. Então, há um comerciante de Lisboa que tem uma ideia brilhante. É abrir Paris em Lisboa. Toda a elegância de Lisboa passou por aqui. Eu agora estou-lhes a falar no Grêmio Literário. Foi fundado
em 1846, no tempo do Costa Cabral. Uma salinha onde essa de Queiroz vinha, quando estava em Lisboa, ler os jornais. A mesa era esta mesma, suponho que a cadeira também ainda do seu tempo. É claro, os jornais é que são outros. Este círculo, essa de Queiroz, foi fundado em 1940 por António Ferro. Continua hoje com uma grande vitalidade, tem um restaurante, tem uma excelente biblioteca queirosiana e reúne-se aqui muita gente ilustre. Durante muito tempo havia um aforismo popular que era este: ir ver navios para o Alto de Santa Catarina. E isto correspondia a uma verdade. O português, sem emprego, sem atividade, olhava a barra à espera do que viesse, esperando que na névoa de alguma manhã rompesse a barra o navio de lenda que havia de trazer a bordo El Rei Dom Sebastião. A Lisboa Nova tinha naturalmente um caminho no sentido do mar, era a calçada do Cómoro. Cómoro é um cômoro de silvas, quer dizer, não havia casas nem de um lado nem do outro. Isto era um caminho entre cômoros silvestres. Daqui vai rapidamente a Alcântara. Alcântara é uma palavra que em árabe significava a ponte. A ponte, e reparem, realmente há ali um vale muito grande, por onde passava um rio. O rio foi diminuindo, e a gente passa lá hoje e nem vê onde houvesse um rio. Mas reparem, há o aqueduto, é também uma grande ponte para a água que mata a sede de Lisboa. Há outras pontes. Há a grande ponte, esta grande ponte aqui, que atravessa o Tejo, mas a Lisboa ultrapassou o Vale da Alcântara e vem aqui para este lado ocidental, principalmente a seguir ao terremoto, porque o próprio rei fugiu para aqui, veio aqui para o pé da ajuda, fez aí um passo que não tinha perigo de cair, e lá do passo, à noite fazia umas escapadasitas. Ele tinha uma namorada ali numa quinta, e olhem, aqui neste sítio, vinha numa carruagem, e aqui debaixo do arvoredo saem uns sujeitos encapotados, espingardearam o carro do rei. Ainda partiu um braço, mas escapou. Até se disse que foi um milagre. Uma linda igreja do século XVIII, chama a Igreja da Memória, em memória do milagre que conservou a vida ao Senhor Rei Dom José, quando ele, pela calada da noite, ia fazer uma visita a uma condecinha. Estava ali um letreiro que lhe chamava Travessa do Chão Salgado. Tiraram o letreiro, mas ficou a pedra. O que a pedra diz é que aqui foram as casas arrasadas e salgadas de José de Mascarenhas, e condenado por sentença da Junta da Inconfidência em 12 de janeiro de 1759 e justiçado como um dos chefes do desacato cometido contra a real e sagrada pessoa del Rei Nosso Senhor Dom José I. Salgaram aqui o terreno com muito sal, era proibido aqui construir fosse o que fosse, mas há duas palavras que na história não têm lugar. Uma é a palavra sempre, outra é a palavra nunca. No século XVIII até 1650, a grande figura é Dom João V. Eu acho que para dar uma ideia dessa Lisboa de Dom João V, não há nenhum lugar melhor do que este em que eu me encontro. Aquela figura é a nobre Lisboa, está a ser coroada pelo anjo da fama e pela rainha da fortuna, que está a entregar-lhe todos os bens.
A cidade preside a um mundo revolto. Esta figura é a África. Esta é a Ásia e aos pés vê-se aqui o dragão português, o dragão da Casa de Bragança, a esfacelar o crescente que é o poderio turco. Estou a falar-lhes na Torre de Belém, que é precisamente um monumento consagrado pelo rei Dom Manuel ao grande sucesso nacional dos descobrimentos. É uma torre militar, mas como veem, parece mais a fachada de uma catedral. Os descobrimentos portugueses levaram os nossos navios, os nossos homens, a descobrir novas terras, novas gentes, novas riquezas, novos céus, novos mares, novas estrelas e a introduzir aspectos novos na própria visão do mundo. Infelizmente, por essa mesma altura, comete-se um erro que nos iria ser fatal. Em 1498 foram expulsos de Portugal os empresários judeus e nós ficamos, portanto, sem uma elite de empresários. Tivemos o negócio, não tivemos quem o soubesse fazer. Com o século XIX chega a Portugal a Revolução Industrial e aumenta imensamente a extensão da cidade. E é nessa altura, em 1872, que nasce a Carris. Em 1901 aparece a tração elétrica, os elevadores, muito parecidos com este, passam a fazer percurso de toda a cidade e é uma das marcas de Lisboa. O século XX foi o século dos transportes mais rápidos, o século dos aviões, o século do comboio. Eu estou-lhes a falar justamente em frente da Gare do Oriente, porque são os transportes que podem colocar Portugal outra vez no centro da Europa. Este programa é patrocinado por Soluções Industriais.